Bom dia! Hoje vamos falar sobre a nossa empresa Auau Pet e como os fatores econômicos podem influenciar no nosso negócio. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Copom, né? E ao analisarmos os parâmetros do Copom, notamos que a taxa Selic ela está em 13,75. E a taxa Selic ela é uma taxa básica de juros e ela é muito importante para a economia. E como a taxa Selic é muito alta, investir em um negócio se torna algo que deve ser feito com bastante cautela. Vemos também que o IPCA e a taxa Selic eles andam lado a lado. Então, isso faz com que os preços eles fiquem maiores e preços maiores também aumentam o valor dos insumos que a gente vai utilizar, fazendo com que a gente tenha que aumentar também, o valor dos nossos serviços. E com esses valores altos, o poder de compra dos nossos consumidores, ele diminui. Bom, e mesmo que a gente tenha que aumentar o valor dos nossos serviços, os pais de pet eles não costumam economizar quando se trata dos seus filhos pets. E focando, cada vez mais no bem-estar do animal. A gente também deu uma olhada no relatório Focus e percebeu que a taxa Selic ela tende a diminuir com o passar dos anos. E como o mercado pet ele já é um mercado em alta e os donos de pets costumam sempre preservar pelo bem-estar dos seus bichinhos, se a gente conseguir empreender com cuidado, cautela, a gente consegue sim manter esse mercado. E com o passar dos anos, se a taxa Selic ela realmente diminuir, a gente pode com certeza contar com um mercado ainda mais lucrativo. Olá, falando um pouco sobre o cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico atual influencia diretamente no nosso negócio, pois as pessoas de modo geral tendem a economizar, buscando gastar menos com coisas não essenciais, porém não deixam de gastar com seus filhos pets, de acordo com o site cãesegatos.com.br. O mercado pet tem tendência de crescimento nos anos posteriores, principalmente após a pandemia, onde as pessoas se sentiram mais sozinhas e optaram por adotarem pets. O mercado pet tem 0,36% do PIB brasileiro, e com isso nos torna o terceiro maior mercado pet no mundo, influenciando diretamente na economia brasileira de forma positiva. Com a crise pós-pandemia, o poder de compra das pessoas sofreu com alta nos preços, e com o mercado pet não foi diferente. Para que esses fatores não afetem a nossa venda, estaremos utilizando estratégias para que seja vantajosa para os nossos clientes, como cartão fidelidade, que daria banhos grátis após 10 banhos conosco, descontos ao indicar amigos, iremos dar descontos de 50% para quem indicar um amigo que utilize nossos serviços e os descontos valeriam tanto para o amigo quanto para a pessoa que indicou. Além de fidelizar nossos clientes, ainda serve como um diferencial em cima da concorrência, pois de acordo com o site petshopcontra.com.br, é um mercado que teve bastante crescimento durante a pandemia. Bom, falando um pouco agora sobre a parte microeconômica, com base nos indicadores microeconômicos, percebemos que o mercado pet cresceu no período da pandemia, de acordo com uma pesquisa que vimos no site jornalspnorte.com.br. Em 2020, houve um crescimento no número de adoções de 400% a mais que em 2019. As pessoas ficaram em casa e optaram por ter um animalzinho de companhia. Mesmo mediante a crise atual e o poder aquisitivo de compra das pessoas terem diminuído, o mercado pet é um setor que continua em alta, observando uma demanda sobre produtos e serviços de cuidado para pets. E como nosso segmento trata-se de um banho e tosa móvel, temos uma vantagem por ser um serviço inovador e com poucas pessoas ofertando no mercado. Bom dia, meu nome é Matheus Magno. Hoje eu vou falar sobre os fatores qualitativo e quantitativo da empresa. Onde eu fiz uma pesquisa sobre o valor qualitativo, que cada vez mais pessoas estão dispostas a gastar com seus pets com serviços de qualidade. E também o diferencial é que eles podem acompanhar o banho e com isso eles conseguem ter mais confiança e credibilidade ao negócio. Existe uma perspectiva de crescimento do mercado ao longo do tempo, levando em consideração que os cuidados com os seus pets estão aumentando a cada vez mais. E analisando os fatores quantitativos, foi observado que até na pandemia o mercado pet cresceu. Em relação aos fatores quantitativos, o Sebrae informou que nos últimos 2 anos o mercado pet teve um crescimento de 33%,
e a abertura de 18.278 novas lojas. Em 2019, o ano anterior à pandemia, o faturamento do mercado pet cresceu em 46,45%, segundo o site Forbes. Em 2021, um radar pet do SINDAN, Sindicato Nacional de Produtos para Animal, revelou que teve um aumento de 33% nos animais adotados. E com a baixa da inflação e a projeção do aumento do nosso PIB, a projeção do SINDAN para os anos de 2023 e 2024 é um crescimento de 15% em relação ao mercado pet. E além disso, segundo o IPB, o setor de pet, ele gerou 2,83 milhões de emprego durante o ano de 2021 e teve um aumento de 6,2% sobre o ano anterior. E o número total de empresas ultrapassou a 285 mil. E com todos esses dados, a gente pôde perceber que o mercado pet, ele teve, um aumento, mesmo mediante a um cenário difícil, e mesmo mediante a um cenário difícil que a gente ainda se encontra, e que se a gente tiver realmente uma cautela nos nossos investimentos, a gente consegue sim manter o nosso negócio, que só tem chances de crescer cada vez mais com a diminuição da taxa Selic e a gente entrando em um cenário econômico melhor e mais rentável.